na plataforma Unix e se difundiu como alternativa aos sistemas operacionais proprietários, a um custo mais atraente. O escalonador do Linux utiliza a tecnologia time sharing, que consiste em controlar e dividir algo. A terceira geração, segundo a terceira geração, foram criadas novas técnicas, né, de multiprogramação, time sharing e disputa. Nesse caso, quando a gente está tratando sobre o escalonamento, processos que está sendo realizado pelo processador, o time sharing é basicamente uma forma dele pegar e fazer a distribuição correta dos processos que precisam ser processados pelo processador. A gente sabe que existem processos grandes e processos pequenos, cada um com seu tempo de execução. E aí, o time sharing, ele vem justamente para a gente poder fazer com que os processos grandes, eles também fiquem dentro da fila junto com os processos pequenos. E aí eu faço com que todo o processo de execução dessas instruções pelo processador, tanto de processos grandes como processos pequenos, isso aí seja otimizado através de uma tecnologia chamada time sharing. Ok? Para essa questão, nós vamos ter a resposta como correto o uso do tempo do processador entre processos em execução. O que significa isso aqui? É justamente o escalonamento de você poder processar processos grandes e processos pequenos. E aí eu faço uma otimização na execução do trabalho do processador. Segunda questão. O enunciado diz o seguinte: um dos primeiros computadores eletrônicos de propósito geral construído pesava 30 toneladas, ocupava um espaço aproximadamente de 140 metros quadrados e continha mais de 18 mil válvulas. Ele pertencia à primeira geração, e era uma máquina decimal e não binária, ou seja, os números eram representados na base decimal, a qual era utilizada também para a realização de operações aritméticas. O texto precedente se refere ao computador. Em meados de 1945, Estados Unidos entra em guerra com a Alemanha. E aí, ao entrar em guerra com a Alemanha, ela precisou aí tratar suas informações com mais segurança. Essas informações que são tratadas com mais segurança, elas precisavam ser criptografadas, né? Ou então, os navios precisavam utilizar um sistema melhor de tiro, que naquela época, basicamente, você não tinha máquinas que faziam esse cálculo para esses soldados ou então para esses navios. Tudo era feito à mão. No entanto, naquela época, o ENIAC, que seria a nossa resposta, ela foi construída para auxiliar esses navios no tiro desses projéteis. Existia uma média de erro de lançamento desses projéteis de 30% apenas de acerto, já que tudo era feito com várias variáveis, inclusive a variável do alto do mar, da correnteza marítima, da questão da temperatura do ambiente naquele momento, outra variável a questão de ventos. Então tudo isso influenciava para que esses tiros que eram feitos pelos navios americanos tivessem baixo nível de acerto. E aí com isso foi criada uma máquina, né, que auxiliava esses navios para melhorar essa questão dos tiros de projéteis. Basicamente eles tinham que fazer uma velocidade bem rápida, cálculos bem semelhantes a esses gráficos que eles trabalhavam com a questão de trajetória de lançamento e aonde iriam cair. E aí vem a questão do nosso ENIAC, que foi o primeiro computador digital do mundo construído justamente para essa finalidade. Então, a resposta correta para a nossa explicação, para a nossa questão, é ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Com relação ao hardware dos computadores, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O hardware do computador é constituído por elementos básicos: unidade central de processamento, memória principal, unidade de entrada, saída e impressoras. Pessoal, vocês lembram que lá no primeiro ano, quando nós estávamos estudando informática básica, eu havia comentado sobre a CPU, sobre os dispositivos de entrada, sobre os dispositivos de saída. Tudo isso aí foi construído, o computador atual foi construído baseado no modelo de von Neumann, que é justamente o modelo que foi criado e ainda é usado até hoje. Nós temos aqui a nossa máquina, que é constituído de processador e memória, tendo ele os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Então, todas as informações que nesse modelo ele vai ser inserido na nossa máquina para ser processado pelo processador através do dispositivo de entrada, no meio aqui vão ser processados, e a memória ela está aqui aparecendo justamente com o intuito de armazenar essas informações. E temos os dispositivos de saída, que vão exibir os resultados dos cálculos que eram feitos pelo processador. Então, nesse caso, quando ele fala unidade central de processamento, memória principal, unidades de entrada, saída e impressora, ele não se enquadra dentro do nosso modelo aqui de von Neumann. Portanto, esse item está
Incorreto. Um sistema que trabalha com várias formas distintas de mídia ao mesmo tempo é considerado um sistema monotarefa. Gente, nós sabemos que um sistema operacional onde ele tem vários processos rodando simultaneamente e sendo executados pelo processador, esses sistemas eles são o quê? Multitarefas, ok? Então, se tem várias formas distintas, não é monotarefas, é multitarefa. Item incorreto. As principais características de um microcomputador podem ser atendidas base nos principais componentes: o microprocessador, as memórias internas, o clock e os barramentos, certo? A CPU, gente, vocês sabem, quando nós estávamos estudando hierarquia de memórias na disciplina, nós sabemos que dentro existiam vários níveis de memória. Existe a memória, são os registradores, memória cache, memória RAM, as memórias de armazenamento em massa, todos esses são memórias. Mas, voltando para o microcomputador, quando a gente trata de memórias internas, né, está mais voltado para a questão da CPU. O clock, ele é referenciado pela questão dos megahertz, pela quantidade de instruções que ele executa em um determinado tempo. E normalmente essa informação do clock, ela é dada em gigahertz. Então nós temos as memórias internas, nós temos o clock, que é a velocidade de processamento dele, e nós temos os barramentos de comunicação. Naturalmente, para que esses dispositivos possam funcionar e se interligarem, eles são feitos todo mundo através de barramentos de comunicação. Nesse caso, o item está correto. O clock está associado à medida de quantidade de operações que são realizadas pelo processador? Não. Na verdade, é a frequência com que a CPU realiza os cálculos. Inclusive, eu expliquei para vocês em sala de aula, através de um gráfico, como é que é realizada a questão do processamento dele. Nós temos aqui um exemplo, que é um Core i7. 9700 modelo Coffee Lake, a velocidade de processamento dele, que é gerado em hertz, é em 3,6 GHz. Esse modelo são modelos reais que eu pesquisei na internet, beleza? Então esse item também está correto. Quarta questão: o software que instalado em uma multimídia, como por exemplo a de um automóvel, implementa a execução de diversas atividades para o usuário e para o próprio sistema, e é conhecido como. Em sala de aula nós havíamos falado sobre tipos de sistemas operacionais. Inclusive nós falamos sobre sistemas operacionais que eles atuam em dispositivos até mesmo domésticos. Então nós colocamos aqui um exemplo, um micro-ondas que ele possui toda uma tela, né, onde ele vai apresentar para vocês as funções. Esse sistema operacional que está sendo executado, gravado nesse micro-ondas para executar as funções que é de objetivo desse equipamento, eu chamo isso de sistema operacional embarcado. O software gravado em um EEPROM fará com que as funções executadas conforme o equipamento utilizado. A gente traz como uma resposta de software embarcado. Os sistemas embarcados, o senhor tinha comentado na época, que ele só fazia determinada função e que ele era muito simples. Ele era conciso e era para fazer isso e só isso. Por exemplo, o micro-ondas, como você citou. Mas, por exemplo, como o do carro, que ele pode fazer várias funções dentro do carro, ele ainda é abrangente, mas específico. Ainda é embarcado. Você não consegue destravar o carro com o som do carro. O sistema operacional embarcado, ele vai fazer as funções de acordo com o dispositivo, né? Eu coloquei o exemplo do micro-ondas porque ele é algo bem mais simples. Mas vamos supor, se você desenvolve um sistema em cima de Arduino para ligar e desligar as luzes da tua casa utilizando sensores, isso ainda continua sendo um sistema embarcado. Porque, de qualquer maneira, ele ainda não é tão complexo como é um sistema operacional de um computador em si, de fato. Ele só vai fazer determinada função que eu programei para fazer. Isso. Entendi. Durante todo o tempo que o sistema operacional estiver em funcionamento, vários programas podem estar funcionando. Só você clicar 2 vezes em um ícone para fazer funcionar um programa que irá produzir músicas favoritas em sua lista, para com que esse programa seja carregado e até mesmo que pronto para uso. Todo esse processo é dado em 3 tipos de estados, conhecido como. Isso aqui, inclusive, foi parte do conteúdo falando sobre os estados de um processo. Nós temos aqui aquele quadrinho que nós estudamos em sala de aula, que são os processos, que eles possuem os 3 estados, que é execução, que é espera, que é pronto. E execução é que naquele momento que é carregado, o computador está fazendo a leitura das instruções daquele aplicativo. A partir daí ele passa a ficar em espera, aguardando as interações do usuário. E quando ele está pronto, ele está executando aquilo que foi programado, certo? Para isso, eu também tenho uma fila de espera de processo. Então, tudo isso aqui eu vou denominar como esses 3 estados, que é o running, que é o wait ou o read. As expressões em inglês, kernel, em
para se referenciar a qual destes componentes. Nós sabemos que o kernel ele é responsável pelo quê, gente? Bom, gente, o kernel ele é o núcleo do sistema operacional, ou seja, todas as informações que são realizadas pelos programas, pelos softwares que precisam acessar algum dispositivo no computador de forma elétrica, toda essa comunicação ela é traduzida, ela é intermediada pelo kernel, como mostra aqui. Então, se tem uma aplicação que precisa de memória, que precisa utilizar algum dispositivo, uma placa de rede e tudo mais, quem vai fazer essa intermediação é o nosso núcleo, que no caso aqui é o kernel. O kernel ele vai servir justamente para essa função. O kernel é o quê? É o núcleo de um sistema operacional. Nos microcomputadores, a técnica de memória virtual é gerenciada pelo... nós sabemos que a memória RAM ela tem uma quantidade limitada, vai depender muito da quantidade de pentes de memória ou a capacidade da memória RAM instalada no teu computador. Nós sabemos que no momento em que essa memória RAM ela chega à sua capacidade máxima, ela tem uma forma de proteção que é a memória virtual. Como é que funciona essa memória virtual? A memória virtual ela vai criar dentro do meu disco rígido um arquivo de paginação. Esse arquivo de paginação ele é uma extensão da minha memória principal armazenada em um disco rígido, tá certo? Ou seja, armazenado em uma memória secundária. Toda essa administração das informações passarem da memória RAM para o disco rígido, ele é feito através do gerenciamento do sistema operacional. A resposta certa aqui no caso vai ser o nosso sistema operacional. Quanto às principais extensões de arquivos, analise as afirmativas abaixo e assinale as alternativas corretas. Número 1. JPG, GIF e PNG são extensões atuais tipos de arquivos de imagem. BMP e ZIP são as extensões tradicionais de arquivos de compactação. E as extensões AVI, MPG e WMV são tipicamente extensões de arquivos de vídeo. Qual é a resposta correta? O item 2 ele está incorreto pelo simples fato de que BMP ele não é considerado uma extensão de arquivo de compactação. Como ter o BMP, ele será falso. Professor, BMP é de imagem também, né? É, de imagem. Quem gera esse tipo de imagem é o Paint do Windows. Então, ó, nós temos aqui o arquivo, que é uma denominação e uma abstração daqueles dados que estão gravados no disco, e a extensão, que é o tipo do arquivo. O tipo do arquivo, ele vai facilitar com que os softwares do computador reconheçam, principalmente, o programa necessário para executar esses arquivos. Por exemplo, quando a gente abre um arquivo .docx, a gente sabe que o docx ele é uma extensão de arquivo do Microsoft Office, tá? Por padrão. Então, quando você faz uma execução, ele vai procurar o programa padrão para ele executar a abertura desse arquivo. E aqui são os vários tipos de extensões de arquivos. Nós temos o JPEG, o TIFF, PNG, WebP, BMP, GIF, PDF, EPS, PSD e RAW. Apenas a afirmativa 1 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Considere as afirmações sobre os discos rígidos. 1. O SSD é mais silencioso que o SATA? 2. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco HDD possui valor financeiro mais alto do que comparado ao SSD? Considerando a mesma capacidade do armazenamento, o SSD consome mais energia comparado ao disco HDD, e aí a gente precisa avaliar esses itens. Inclusive, essa parte que eu estava comentando sobre as diferenças do HDD e o SSD foi tema daquela nossa aula que, inclusive, faltou energia naquela época. Não sei se vocês lembram. Então, é o seguinte, a gente sabe que o SSD ele tem inúmeras vantagens em cima de HDD. E aí a gente vai começar, a partir de cada uma dessas, a avaliar o disco SSD, ele é mais silencioso que o disco SATA? Gente, vamos avaliar essa questão. O SATA, ele não é um disco. O SATA, ele é uma interface de comunicação do disco. Essa afirmação de dizer que o SSD é mais silencioso que o disco SATA, isso aí está incorreto. Segundo item, considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco HDD possui valor financeiro mais alto que o SSD? Com certeza não, gente. O SSD, por sua vez, por ele ser construído de chips e uma tecnologia melhor, e por ter ainda muito recente, os valores do HDD ainda são bem altos em relação ao valor do HDD. Próxima questão. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia do que o HDD? É óbvio que não, gente. O SSD ele não tem partes mecânicas, ele não tem motores. Então o que vai acontecer? O SSD ele vai consumir menos energia e não mais. Então quem marcou a opção que todas estão incorretas ou nenhuma, marcou o item correto. Um tipo de memória que dá suporte ao processador
na execução das tarefas. Vocês lembram que a gente falou sobre a hierarquia de memória? Nós vamos ter aí o registrador, memória cache, memória principal e memória secundária, que são os armazenamentos em massa. E essa pirâmide aqui, que é a hierarquia de memórias, vai fazer a questão da relação de custo-benefício de cada uma desses tipos de memória. Nesse caso, no Windows 10, a memória que faz o auxílio ao processamento dele vai ser registradores. Todo mundo marcou aí os registradores?